vocês entendem do feminismo popular? E depois das experiências todas que vocês têm na vida, o que é feminismo popular? E onde você vê acontecer? Em que situação, em que lugar você vê acontecer feminismo popular? E que a gente vem discutindo, vem propondo nesse debate de feminismo popular, não é o feminismo popular como uma corrente de pensamento, uma linha teórico-política de feminismo. Quer dizer, não é essa a ideia. Na verdade, o que a gente vem discutindo feminismo popular é o que a gente vem vivendo de feminismo popular, é o que vem sendo feito. Como a gente pode pensar a história? A gente fala muito em feminismo hegemônico. O que é hegemônico? São as ideias predominantes em uma determinada época, nas ideias majoritárias. Existem as minoritárias, né? Dentro de uma determinada época. No caso, o feminismo hegemônico se refere ao interior do movimento feminista. Uma dificuldade que dá muitas vezes na discussão é que a gente fala, às vezes, das mulheres em geral e às vezes do movimento feminista, mas usando ideias semelhantes. E não dá certo. Não dá muito certo, porque as mulheres em geral não têm uma visão feminista, senão a gente já tinha feito a revolução, né? As mulheres em geral têm uma visão que é hegemônica na sociedade, que é o lugar social das mulheres, é a subordinação aos homens. Você pode ser linda para ser mais subordinada ainda. Essa dá até um verso, né? Essa é a ideia hegemônica na sociedade. Quando a gente está falando de feminismo hegemônico, está dizendo quais são as ideias que são hegemônicas no feminismo. Ou seja, o feminismo já é um movimento contra a ordem. Contra, no mínimo, a ordem patriarcal, que é contra a dominação dos homens sobre as mulheres em todos os âmbitos da vida. Da nossa perspectiva, o feminismo deve ser contra a ordem do sistema em geral, patriarcal, racista e capitalista, mas a gente sabe que nem todo mundo pensa assim. Então, isso são ideias disputadas dentro do movimento. Bom, o que traz aquele livro é uma visão histórica do que, como foi o feminismo brasileiro, como está sendo. Tem um foco, um capítulo que analisa especialmente a articulação de mulheres brasileiras, que é o movimento do qual a gente do SOS participa, né, que algumas falaram aqui, Fórum Cearense de Mulheres, Fórum de Mulheres de Pernambuco, são parte desse movimento nacional. Mas o livro vem de antes e trata um pouco dessa trajetória, demonstrando que na experiência brasileira a gente foi capaz de produzir diversas imbricações na prática concreta. O feminismo negro no Brasil não surge com a marcha de mulheres negras. Ele vem enquanto movimento organizado. Eu não estou falando nem daquela outra visão que eu estava discutindo antes, enquanto mulheres que lutam, né? Mas enquanto movimento organizado, ele vem desde antes. Tem, inclusive, para quem estuda feminismo negro e quiser um pouco pegar a história do Brasil, tem uma tese que eu acho a melhor que eu li, pelo menos, do meu pequeno mundo conhecido, é da Cláudia Pons Cardoso, que ela descreve a trajetória do movimento organizado de mulheres negras no Brasil. Acho que é bem interessante para quem está a fim de estudar essa... Eu usei bastante ela para fazer esses cruzamentos, né, entre o que se chama o feminismo brasileiro. Porque se a gente não pode pegar uma ideia classificada, o feminismo é mulheres brancas de classe média intelectuais, e aí implantar no Brasil, porque a nossa história tem movimento de mulheres negras organizada, tem movimento de mulheres da classe trabalhadora, agora o MST faz o seu encontro, mas as mulheres da CUT fazem seus encontros e tem sua organização, em cada categoria de trabalhadoras dos sindicatos tem seus setoriais, as mulheres da CONTAG se organizam e agora é uma ação, agora não, já desde o início só foi se ampliando, a Marcha das Margaridas
é uma ação do conjunto do movimento feminista organizado. Então tem muitas expressões de feminismo feito nas organizações da classe trabalhadora, feminismos feitos no movimento negro. Tem muitas organizações, tanto ONGs como setores de universidade que trabalhavam com extensão. Na década de 70 tinha um pessoal da imprensa feminista, está ali com uma representante que não me deixa mentir. É tu mesmo, cara. Tinha uma imprensa feminista, muitas ONGs feministas, núcleos de universidades, que faziam, desde a década de 70, trabalho popular com mulheres. Faziam discussões nos bairros, faziam organização na questão de saúde, nas lutas comunitárias. E essas mulheres não estavam envolvidas nesse movimento. Qual é a questão? Por muito tempo, as mulheres populares sempre estiveram presentes, mas não eram vistas como feministas. Eram vistas como movimento de mulheres, como aliadas, como parceiras. E isso, de um tempo para cá, vem mudando pela força da presença das mulheres populares, que vem construindo uma outra visão sobre si mesmas. É o feminismo popular. Então, o feminismo popular não é uma teoria, não é uma corrente, é uma prática concreta que foi se expressando. E o feminismo que existia organizado foi abrindo os horizontes e vendo com outros olhos essa relação. Então, isso vai se construindo historicamente. Mas o que eu queria trazer de feminismo popular, bem basicamente, era essa ideia de que tem uma construção no feminismo brasileiro histórica que a gente precisa conhecer, para a gente não simplesmente emprenhar pelo ouvido em relação a o que é hegemônico, qual é o tamanho desse feminismo branco de classe média intelectual no Brasil. Não tomar. Claro que ele existe, eu sei que ele existe, mas assim, qual é o tamanho dele? Se não a gente dá uma dimensão enorme, quando a gente dá uma dimensão enorme, a gente invisibiliza o feminismo que está acontecendo na prática de luta do sertão ao cais aqui em Pernambuco, mas na Amazônia, entre as mulheres indígenas, entre as mulheres ribeirinhas, nas comunidades periféricas, entre as organizações de mulheres na classe trabalhadora organizada em sindicatos. Se a gente não treinar o olhar para ver, a gente invisibiliza e não dá força a isso que vem sendo construído historicamente. Eu acho que não pode se falar do feminismo brasileiro sem estar com os pés no chão, assim, sentado na história, sabe? Do que foi construído aqui no nosso país. Claro que a gente pode dizer, mas o feminismo veio de ideias que vieram da Europa ou dos Estados Unidos. Também vieram. Mas se não tivesse tido lutas aqui de mulheres levando para frente isso não seria reconfigurado, inclusive. Então, acho que é bem importante.